Boa tarde a todos, que Jesus possa nos iluminar. Eu sou daqui de Teresópolis, meu nome é Assis, Wagner Assis, né? Mas todos me conhecem por Assis. E a gente aqui está numa tarde fria. Teresópolis é uma cidade serrana, né? Então o inverno vem chegando e as temperaturas começam a baixar. Aí eu estou aqui encolhidinho aqui no quarto para conversar com vocês. O nosso estudo de hoje tem o título de A Busca do Sentido Existencial. Mas antes de nós entrarmos nesse sentido da vida, a gente vai ter que entrar interiormente em paz, em tranquilidade, em harmonia. E eu vou convidar vocês, a todos que assistirem esse vídeo, a entrarem em prece. Por mais que a gente esteja assistindo esse vídeo de um outro horário, ou coloque ali enquanto faz almoço, mas a prece é um instrumento fundamental para que a gente crie uma harmonia no ambiente em que nós estamos vivendo. Nós criamos uma energia positiva dentro da nossa casa, corpo, e dentro da nossa casa, estrutura onde a gente mora. E isso é tão importante que se todo mundo fizesse no momento correto, da forma correta, nós teríamos uma redoma de proteção psicoemocional, se eu posso dizer assim, do nosso ambiente, do nosso planeta. E talvez todas essas dificuldades seriam muito mais amenizadas se todos nós entrássemos com essa condição de prece, com essa condição de harmonia, com essa condição de sintonia com o todo. Então, eu convido a todos que assistirem, ou aquele que vier assistir, a cerrar os olhos junto comigo, elevar o pensamento, para que possamos entrar em contato com a esfera espiritual maior, que com certeza está nos auxiliando, nos orientando e, principalmente, coordenando toda essa estrutura de trabalho que é de renovação do nosso planeta. Pai amigo, permita que os nossos corações possam estar entrelaçados e que os nossos amigos possam encontrar em nós possibilidade de sermos instrumentos de tua paz e de teu amor aqui na Terra. Derrama tua paz, Senhor, a todos aqueles que não estão conectados dessa forma. Aqueles que perambulam pelas ruas em dificuldades, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aguardando medicamento, intubação, oxigênio e todo o instrumento necessário para que eles possam ter uma vida. Dê esperança aos seus familiares, tranquilidade, paciência, mas caso haja o desencarne, que eles se sintam confortados, sabendo que aquilo foi parte do projeto reencarnatório. Permita, Pai, que os nossos irmãos que ainda estão em desalinho, em desavença, possam entrar em paz e harmonia. A Terra só vai se regenerar, sabemos, se nós nos regenerarmos. E esse trabalho é árduo e difícil desses nossos amigos que insistem conosco em todos os momentos da vida. Obrigado por tudo que tem nos oferecido e obrigado por esse banquete espiritual que o Senhor nos oferece a todo instante. Que assim seja. Vamos lá, então. Eu tenho muita dificuldade em gravar, porque eu gosto da interação com as pessoas, mas a gente teve que se afastar. Quando a gente pensa em sentido existencial, né? E eu tirei esse termo esse título, Em Busca do Sentido Existencial, do livro da Joana de Ângeles e de psicografia de Divaldo Franco, que se chama Amor Imbatível Amor. É um capítulozinho pequeno desse livro, né? E deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. É esse livro aqui, tá certo? E o capítulo se chama Em Busca do Sentido Existencial. Eu achei muito apropriado para o momento em que nós estamos vivendo. Eu achei justo nós falarmos sobre isso. Porque o que eu vejo, na maioria das vezes, dos livros de autoajuda que estão disponibilizados por aí, quando nós falamos em sentido existencial, a gente logo pensa numa fórmula de como se viver bem. E por que se viver bem? Né? E aí a gente vai buscando maneiras e métodos de encontrar felicidade naquilo que é puramente material. Porque esses métodos, eles estão muito ligados às conquistas materiais. Né? Um camarada sentado num guarda-corpo e olhando para o horizonte numa relva ou numas montanhas,
ou mergulhando num mar, aquilo é bem-estar, aquilo dá sentido à vida. Mas isso tudo é efêmero, tende a se acabar. E o Espiritismo veio trazer uma nova orientação, uma nova maneira de ver esse sentido existencial, quando ele nos coloca em outro patamar que não seja o material. Quando ele diz que nós somos espíritos e esse projeto que a gente está vivendo agora é somente um degrau da nossa existência. E é muito bom a gente saber disso, porque aí, nesse momento, eu começo a raciocinar de outra forma. O Espiritismo nos traz resposta de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vou. O mundo e a situação e as dores e as felicidades não se acabam no momento do desencarne. Ele tende a continuar com o tempo, ele tende a continuar na eternidade. Eternidade não é o termo que seria Deus, né? Mas nós somos imortais, né? Imortais é o termo correto. E aí, nessa imortalidade, a gente vai adquirindo condições de ser feliz de verdade. Mas, para a gente falar de futuro e falar de presente, eu vou evocar aqui um personagem antigo chamado Eurico Paraguaçu, né? E ele fazia discursos, ele era prefeito de uma cidade e ele fazia discursos inflamados e criava verbos e palavras que não existiam. E eu vou evocar o Eurico Paraguaçu quando ele dizia assim: nós temos que ir para trás mente, temos que voltar atrás para entender o que somos agora e o que vamos ser. Importante, quem escuta para trás mente sabe de que se trata, quem escuta Eurico Paraguaçu já está na hora de tomar vacina, viu? Esse camarada já sabe, ele tem que estar lá botando o bracinho dele, que já está no seu horário, porque ele já é das antigas, né? O Livro dos Espíritos, na questão 27, ele diz que existem três elementos gerais do universo, né? Deus, Espírito e matéria. Isso é o princípio de tudo, tá? E o que é ser Deus, Espírito e matéria? Vamos dissecar esse termo? Vamos dissecar essas palavras? Deus é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É aquele que é, né? Eterno, ele não tem início e nem terá fim. Nós somos imortais, nós tivemos início e teremos fim. Deus é Deus. Explicar Deus é muito difícil, porque, como dizia Santo Agostinho, né? Se eu não me engano, é ele que dizia isso. Se me pedirem para explicar Deus, eu não sei, mas se não me pedirem para explicar, eu sei. Então, eu não vou explicar Deus. Eu não vou ter essa audácia de explicar Deus. Porque se não me perguntarem, eu não sei o que é, mas se não me perguntarem e eu sentar aqui, eu sei quem ele é. Então, esse é o primeiro elemento geral do universo, que deu origem a tudo. Desse nós não vamos falar hoje, não profundamente. O segundo elemento geral do universo é a matéria, mas não é a matéria como a gente conhece. Os espíritos dizem a Kardec que é o elemento material, é a matéria-prima de tudo que é material. É como se Deus colhesse ali a matéria-prima para criar tudo que é material, do tangível ao mais quintessenciado, né? Ao mais sutil das matérias. Essa não nos cabe. E aí nós vamos para o espírito, né? Que ele chama de elemento espiritual. O que é o elemento espiritual? O espírito, né? Nessa concepção que eu falei para vocês de Deus, Espírito, Matéria, o espírito seria o elemento espiritual. É a matéria-prima de que somos feitos, né? Daquilo que como é que eu posso dizer? Daquilo que nós somos construídos mesmo, né? E na questão 72, ele diz que quando Deus tira dessa matéria-prima e nos traz e nos dá uma inteligência, né? Ele nos informa, os espíritos informam que esse elemento espiritual é dado uma inteligência primitiva. E quando a gente adquire essa inteligência primitiva, nós mudamos de nome. Deixamos de ser elemento material, desculpa, elemento espiritual, para sermos princípio inteligente. É o princípio da inteligência que começa
habitária, começa o seu processo de desenvolvimento, começa o seu processo de evolução, começa o seu processo de transformação. Ao longo da nossa existência, a gente vai adquirindo experiências, vai adquirindo condições de se transformar. Na questão 597A, Kardec pergunta aos espíritos se a alma do animal é semelhante à alma do homem, né? E eu vou até pegar o livrinho dos espíritos aqui, eu adoro essa questão, e vou ler para vocês. 597A. Só um minutinho aí que vocês vão ter que esperar. 596, 597A. Ele diz assim, na 597, se os animais têm uma inteligência que lhes é dada a uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria, um princípio inteligente? Sim, e que sobrevive ao corpo. A esse princípio, 597A, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Olha a resposta dos espíritos. É também uma alma, se quiserdes. Depende do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e a de Deus. Ainda não temos, nesse momento da existência desse princípio inteligente, ele não tem consciência de si mesmo, muitas vezes não tem individualidade ainda, dependendo do momento em que ele está vivendo, e ele não tem condições de responder por suas ações quando não tem conhecimento do que é certo, do que é errado, né? Eu acho que tem um termo que acho que é um termo do conhecimento filosófico de Buda. Eu acho que é isso, asiático, nessa área, né? Dormimos nos vegetais, despertamos nos animais e sonhamos nos homens, né? Então, esse princípio inteligente tem essa trajetória e até chegar à condição humana. Assis, de onde você tirou isso? Quer dizer que a alma do animal, a alma da planta, que a gente chama de princípio inteligente, um dia se tornará a alma do homem? Ela irá evoluir, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Olha o que diz a 606A. A inteligência do homem e a dos animais vem de um princípio único? Sem dúvida, mas no homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima do animal. E a questão mais intrigante do Livro dos Espíritos, 607A. Assim, pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? A alma do homem seria o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha o que os espíritos respondem. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora e individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida, como já dissemos. É, de algum modo, um trabalho preparatório, como a germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Olha que interessante. Nós levamos milênios de existência sendo o princípio inteligente. E o que nós aprendemos e para que nós vivemos assim? Eu gosto de uma ideia que é assim: se a gente parar para pensar, e aqueles que são biólogos me corrijam no chat depois ali, quando esse vídeo for ao ar, nos comentários, mas as plantas, elas têm uma maneira de se alimentar e sobreviver. Como é que acontece? A sementinha, depois que brota, cria raízes e aquele caule vai subindo até ele encontrar a luz e começar o processo de crescimento. Como é que ela se alimenta? As raízes fincadas no solo absorvem dos solos água e sais minerais. Essa água e sais minerais juntos vão sendo levadas para as folhas, onde elas sofrem uma transformação química
que a gente chama de fotossíntese, e depois ela vem como seiva para a alimentação da planta. A água e o sal mineral retirado do solo chama-se seiva bruta. Depois que ela é processada na folha, ela começa a se chamar seiva elaborada, e a planta se alimenta dessa seiva elaborada. Olha que intrigante. Nos animais, nos mamíferos e nos homens, acontece algo muito semelhante. Sangue venoso, bombeado pelo coração, vai para o pulmão, é oxigenado, recebe ali alguns nutrientes e volta para o organismo. Sangue arterial e sangue venoso. Seiva bruta, seiva elaborada. Transformações químicas dentro de cada situação. Um na folha, outro no pulmão. Onde é que o espírito aprendeu a fazer esse processo que é automático? A gente não fica controlando. E agora eu vou controlar meu sangue. Estou precisando de mais oxigênio. Vou mandar mais sangue para o pulmão, para que ele oxigene meu sangue, para que a célula possa respirar. A gente não controla isso. A gente chama isso de automatismo biológico. E onde nós aprendemos esse automatismo biológico? Nos seres inferiores da criação. Esses seres que estás longe de conhecer, onde o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco. Isso é muito importante, porque o sentido da vida, para nós, enquanto princípio inteligente, era um. Era crescer, se reproduzir e morrer. Nós tínhamos dois instintos básicos, alimentação e reprodução. Era isso que norteava a nossa existência aqui na Terra. O sentido existencial desses animais, de nós como animais, era só esse. A gente não tinha um outro sentido de vida a não ser esse. Aí, quando há 607 anos, ele sofre uma transformação e torna-se espírito, aí é que o trem desanda, né? Porque aí a gente começa a questionar. A gente entra na fase inaugural da razão. Esse momento de raciocinar, a gente começa a ter consciência de nós mesmos. A gente já começa a perceber, peraí, por que eu sofro? Por que fulano está bem e eu não estou? Por que o fulano está se alimentando e eu não estou? Por que fulano tem uma fêmea e eu não tenho? Para onde eu vou quando eu saio daqui? E a gente vê isso nas escrituras rupestres, nas pinturas rupestres, nas cavernas e em tantos lugares aí que a ciência começa a descobrir. Quando a gente começa a se perguntar, né, o Viktor Frankl, ele é um neuropsiquiatra austríaco e ele começou a desenvolver uma, uma teoria, né, e ela é muito bem fundamentada, que quando a gente perde esses instintos, né, e ele fala da teoria da evolução baseada em Darwin, quando a gente perde esses instintos, né, puramente materiais, básicos, a gente começa a ficar inseguro. Essa insegurança toma conta de nós. A gente começa a ter um vazio existencial por conta de não saber. Sabe o cachorro que caiu do caminhão de mudança? A gente não sabe de onde veio, a gente não pode voltar para onde veio, porque os instintos básicos já nos abandonaram, mas a gente não sabe para onde vai. Então a gente caiu no meio do caminho, os donos não estão mais lá, e eu não sei para onde meu dono foi. Aí eu fico no meio do caminho. Esse meio do caminho, esse início da razão, traz em nós um vazio existencial enorme. Esse vazio existencial nos domina de um jeito que a gente fica completamente desconcertado. A gente fica completamente perdido, porque é muito difícil eu não ceder aos meus instintos, né, nesse princípio da nossa razão, dessa consciência de nós mesmos. À medida que eu vou me libertando desses instintos puramente básicos de reprodução e de sobrevivência, aí eu vou começando a buscar novos objetivos na minha existência. E esses objetivos ainda são puramente materiais. Nós começamos a não encontrar tesouro dentro, a gente faz o quê? Começamos a buscar tesouros fora de nós. E essa busca de tesouro fora de nós faz com que a gente comece a querer conquistar coisas.
eu vou lá com o meu tacape, conquisto isso, eu vou ali, puxo o cabelo daquela fêmea e coloco ali para reproduzir comigo. E, à medida que eu vou evoluindo e vou adquirindo sensibilidade e razão, essas coisas vão se apagando, mas ainda há um pacto social da lei dos mais fortes. E a gente vê isso estampado. Eu não te faço mal se você não fizer mal a mim. Não me agrida e eu não te agrido. Eu fazia isso com TACAP. Hoje eu faço com ogivas nucleares. Mas eu faço. Eu intimido meu vizinho, colocando câmeras e dizendo, olha, devo estar armado, hein? Cuidado. Né? Então, assim, essas estruturas que a gente cria para sobreviver nesse mundo, para sobreviver dessa maneira, elas modificam a nossa maneira de viver. Mas o instinto ainda de medição de força continua em nós. A gente precisa abandonar isso. Nós precisamos nos livrar disso. Porque as conquistas materiais, elas são extremamente efêmeras. Elas se acabam amanhã. Sabe quando você compra um carro, nós homens gostamos muito disso, né? Algumas mulheres também, você começa a namorar o carro. E de repente esse carro começa a aparecer na rua. Nunca tinha, mas na cidade você nunca tinha. Mas quando você começa a gostar, ele começa a aparecer. Poxa, caramba! E aí você começa a ver cores e modelos e começa a pesquisar na internet. Eu ia falar revistas, né? Eu olhava em revistas, isso aí, aquela revista Auto Esporte, se não me engano. Acho que era o nome dela, que era de carro. E via motorização, aquela coisa toda, e você vai se empolgando. Até que um dia você começa a juntar dinheiro, leva uma caixa de boleto para casa e compra o danado do carro. Comprou o danado do carro, tá ali, e você não quer nem que encoste nele. Qualquer coisinha você limpa direitinho e tal. De repente, você anda uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, sei lá, e aí depende é, da condição de cada um, né? De quanto nós somos, de cada um é volúvel, né? Você começa a olhar, tem um carro mais bonito que o seu, tem um carro mais legal que o seu. E aí você começa a desejar outro carro. Essas conquistas materiais são efêmeras. Eu estou falando de carro, uma mulher gosta de bolsa, de sapato, e a gente faz isso com sapato, a gente faz isso com videogame, com tecnologia, né, com celular, o iPhone 10, 3, 5S, a gente faz isso com televisão, computador, então tablet, todos os instrumentos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, que eu não consigo me dar bem com eles todos, né? E a gente começa a fazer um processo de se desenterrar. A figura de linguagem que eu gosto de usar é da semente. Enquanto nós estamos enterrados na terra, a gente ainda se alimenta de tudo que aquela escuridão nos fornece. Escuridão, umidade, pressão, né? Às vezes as intempéries vão e varrem a terra que fazia para mim uma certa proteção. À medida que a gente começa a brotar enquanto semente, as raízes vão se fincando, mas minha tendência é buscar a luz. E aí sim, aí eu começo a buscar um outro sentido para a minha vida. Eu começo a buscar uma outra maneira de ver o mundo, porque eu preciso de uma outra estrutura para tapar o vazio existencial que ainda permanece em mim, que caracteriza o homem na nossa condição de evolução e a incompletude. Ainda nós não somos plenos. E a gente vai cultivando esse vazio existencial até que um dia a gente já não tenha mais. Mas, por enquanto, no nossa condição de existência, todos, indistintamente que aqui estão encarnados, ainda possuem esse vazio existencial. Quando eu começo a despertar para um outro ambiente, eu começo a descobrir que existe um mundo lá fora, que existe luz lá fora. E essa luz faz com que eu comece a desejar algo que não está fora, mas está dentro. Lembra que eu falei há algum tempo atrás? O homem precisa de tesouros e esse tesouro que eu não encontrei aqui está lá fora. Se eu não me engano, foi Schopenhauer que disse, Arthur Schopenhauer que disse, é muito difícil encontrar a felicidade dentro de nós, mas é impossível encontrá-lo em outro lugar qualquer. Eu tentei de todas as maneiras, enquanto estava enterrado na minha materialidade,
e não consegui. No carro, no telefone, no sapato, na sandália, na bolsa, não consegui. De repente, eu desperto para um novo ambiente. E aí eu começo a buscar uma nova estrutura para acalentar meu coração. E essa sim, essa conquista é mais verdadeira. Essa conquista é mais promissora. E essa conquista é mais grandiosa, porque ela soma dentro de nós. Ela realmente tapa o buraco que existe dentro de nós. Quando a gente desperta para isso, a gente vai abandonando as nossas necessidades puramente materiais e vamos começar a buscar as nossas necessidades puramente espirituais. E isso faz com que a gente comece a olhar para o mundo como se ele fosse um grande laboratório, uma grande escola de aprendizado. As dores que me visitam não são mais punitivas daquele Deus que cruel e sanguinário que fica me olhando para ver se eu não pequei. As dores que me visitam são consequências de uma atitude equivocada que eu tive no passado. Eu consigo compreender, à medida que evoluo, que a vida é feita com base em uma das leis que se chama causa e efeito. O que eu fiz ontem reflete diretamente no que acontece comigo hoje. As dores que eu causei ontem são as dores que sentirei hoje. Eu costumo dizer que as dores que eu causo no passado é um tapa que eu dou no tempo. E depois, lá na frente, eu vou sentir a força do meu braço. O quanto é pesado aquele braço, aquele meu tapa, aquele meu soco. Então, a gente tem que ficar atento. À medida que eu evoluo, a gente vai embainhando a nossa espada. E eu não estou falando de espada física, mas a espada de valores morais. Já não uso mais a minha intelectualidade para massacrar ou para subjugar alguém. Eu já não uso a minha força e meu poder aquisitivo material para subjugar ou explorar alguém. Eu fico mais generoso. Menos forte é o meu tapa, menos forte é o meu soco. E aí a gente vai evoluindo, evoluindo, até que não tenhamos mais necessidades de pagar nada, ou de provar nada, ou de espiar nada. Por quê? Porque se a lei de causa e efeito, a causa da dor não existe mais. Então o efeito é só de felicidade. A gente vai crescendo nesse momento. Aquele princípio inteligente que dava vida à planta, hoje é essa alma grandiosa que dá vida ao homem. E é aquele que se despreende do corpo e se torna espírito e tem uma nova trajetória de evolução no mundo espiritual e que tende a crescer para Deus. E algo extraordinário acontece, porque eu percebo que devo me ligar à sociedade de onde eu vim. Tem uma filósofa de nome Helena Blavatsky. Ela é uma filósofa moderna, mais contemporânea, né? Ela é teofísica, ela navegou pelo espiritismo e tudo, tem lá suas ideias equivocadas na minha concepção de ver, mas ela tem uma frase muito interessante. Ela diz assim: nessas miríades de mundos que existem, com certeza existe vida, e essas vidas, não sei de que forma, não sei que forma tem, não sei que língua falam, mas as únicas palavras válidas que possuem são aquelas que as convidam de volta para casa, de volta ao convívio de Deus. E aí a gente consegue entender que quando eu saio do solo e começo a subir, eu vou me ligando à divindade. E se eu acredito em Deus e Deus faz coisas extraordinárias, quando eu me ligo a Ele, coisas extraordinárias acontecem. E aí a gente consegue entender Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí a gente consegue entender quando Paulo realmente foi isso que ele... Eu e o Pai somos um, foi Jesus que disse, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim.
Obrigado, amigos espirituais. Com certeza foi uma inspiração, que eu já esqueci agora, né? Foi uma inspiração. Aí a gente entende, eu vou me coligando à divindade. E quando eu me religo à divindade, coisas extraordinárias acontecem. Aí o caráter religioso da doutrina que professamos, que é o Espiritismo. Religião é religar, ligar-nos novamente à divindade, para que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida. Tem um conto que se chama Colar de Pérola, né? É da tradição budista também. Eu estou falando de budismo, que é algo que eu gosto de ler, sempre li bastante, e ele tem muita coisa a ver com o espiritismo, né? E tem alguns contos, principalmente da filosofia budista, eu gosto bastante. Chama-se Colar de Pérolas. E existe uma pérola que ela se olhava como se fosse a pérola mais bonita daquele colar. Ela se lustrava, se cuidava, ela sempre estava disposta a se melhorar, a se embelezar. Até que chega um momento na vida dessa pérola que ela já não percebe mais sentido em fazer isso. Ela assim, mas essa coisa externa não me satisfaz. Então eu tenho que andar para dentro. E ela começa a fazer a viagem para dentro para buscar a sua essência, daquilo que ela é feita, daquilo que ela tem de melhor. E ela vai, chega um momento que ela encontra o oco. Sabe a pérola do colar? Ela tem aquele buraquinho. Por quê? A essência que estava ali era nylon. E nylon não era a estrutura do que ela era feita. Ela era feita de acrílico, né? Então, ela não reconhece. Então, ela só vê vazio, ela só vê pouco, ela só vê buraco. Mas ela insiste tanto e se esforça tanto até que ela descobre o fiozinho de nylon que preenche aquele vazio. E esse fiozinho de nylon, os, os budistas chamam de sutratma. E ela fica entusiasmada, maravilhada. E ela diz assim: como seria bom se todas as pérolas percebessem que elas também possuem essa essência que é um fio de nylon. Mas a mais extraordinária descoberta dessa pérola é quando ela compreende que o fio de nylon que passa por ela é o mesmo fio de nylon que passa por todas as outras pérolas. Entenderam esse recado? Nós estamos ligados por essência divina. Esse meu irmão que sofre faz parte do meu colar de pérola. Esse meu irmão que está acima de mim e que me conduz e me resgata está ligado no mesmo colar de pérolas que eu estou. Tudo está intimamente ligado. O universo todo está intimamente ligado, porque todos tendem à divindade. E a gente entende ali, através de André Luiz, do Livro dos Espíritos, que nós estamos mergulhados no fluido divino. Mergulhados nesse fluido magnético, que é de emanação divina, a gente consegue entender que o mais importante da nossa existência é cuidar daqueles que estão à minha volta. E aí a gente entende por que esses espíritos, depois de evoluídos, já encontraram a condição de felicidade suprema, né? O livro A Caminho da Luz, Emmanuel faz até uma visão poética disso. No primeiro capítulo do livro, ele fala assim: rezam as tradições do mundo espiritual, que na condução de todos os sistemas há uma pleiade de espíritos puros e redimidos, ao qual denominamos Cristo. Se esse camarada já alcançou essa condição suprema, o que esse danado veio fazer aqui? O que ele veio fazer aqui, nessa condição de obscuridade, de revanchismo, de briga, de desavenças, né? Para quê? Porque ele sabe que nós somos uma pérola do colar onde ele está ligado. E o sentido da vida para esses irmãos é cuidar de nós. Muitos dizem assim: Jesus desceu até nós, né? Ele se rebaixou a nós. Quando uma mãe se ajoelha para educar um filho, ela se rebaixa ao filho? Quando um amigo pega na minha mão quando eu estou na sarjeta, ele se rebaixa a mim? Claro que não. Ele vem ao meu socorro, ele vem ao meu amparo, ele vem em busca do meu abraço. É isso que Jesus veio fazer.
Ele não se rebaixou a mim. Ele veio me abraçar. Ele veio me amparar no momento difícil da minha existência, quando eu estou encarnado aqui, cheio de tentações e provações. Quando eu estou nesse momento cheio de tentações e provações, é aí que ele está mais presente. Mas para eu percebê-lo, eu preciso me desenterrar do orgulho e da vaidade que ainda não me deixa enxergar a luz. À medida que eu compreendo Cristo, eu compreendo Deus. À medida que eu compreendo Deus, eu compreendo a minha importância aqui na Terra e a minha importância em toda essa existência. Então, sentido existencial não está ligado em bem-estar emocional, em bem-estar material. Sentido existencial está intimamente ligado ao bem-estar emocional. Essa nossa capacidade de desprendermos de nós mesmos para nos entregar ao outro, para nos doar ao outro. Quando a gente consegue compreender que isso norteia a nossa existência, nós compreendemos quanto é importante o trabalho de formiguinha que nós devemos fazer aqui na Terra. Olhe para o lado. Vê se seu filho não precisa de você. Olhe para o lado. Vê se sua mãe não precisa do seu amparo. Vê se seu pai não precisa de um carinho. Vê se seu pai não precisa de um afeto. Se seu vizinho não precisa de um cuidado. Se seu amigo não precisa de uma palavra amiga. Se seu inimigo não precisa de perdão. Percebam o quanto é importante andarmos em comunhão com a divindade. Percebam que aquele princípio inteligente se transformou em algo que é extraordinário, que é capaz de cuidar do outro. Percebam que aquele princípio inteligente que animava aquele animal que caçava, hoje se transformou nesse homem e nessa alma que protege o animal e não deixa com que ele seja caçado. Entenderam o processo evolutivo? O sentido da vida, como diz Joana de Ângeles aqui nesse capítulo, né? Existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. E olha como a gente tem a oportunidade de contribuir para a harmonia do cosmos. Tem briga na internet por conta de política. Eu vou me meter? Para quê? Não vai levar em nada. Eu não vou convencer o outro a pensar de acordo com o meu partido, com a minha ideia, a ideologia política. Não. Não vou me meter nessa história. Tem briga com o vizinho por conta de um buraco, de uma cerca na rua? Eu vou me meter nisso? Só se for para acalmar, para apaziguar e para ajudar. Se for para puxar a brasa para a sardinha de um de outro, fique em casa. Até o termo ficou muito comum agora, fique em casa. Se nós pensarmos e agirmos positivamente, tudo que acontece na nossa vida tende a ser positivo. Até as dores, Assis, com certeza absoluta. As dores só nos visitam por conta das coisas que nós fizemos no passado. E elas só aparecem quando nós temos condições de superá-las. Deus não dá fardo pesado para ombros frágeis. Isso tudo que nós estamos vivendo agora é um fardo que a gente precisa carregar, porque nós temos capacidade de carregar. Deus está punindo o homem, porque a gente vê isso muito na internet, né? Camarada, carregaram Jesus e arrastaram Jesus como se aquele personagem fosse Jesus. Agora, pronto, ele veio se vingar de nós, trazendo esse vírus que matou a humanidade. Você acha que Deus está fazendo isso? Você acha que Jesus está preocupado com isso? Na verdade, não. Isso é resultado das nossas incompetências, dos nossos desmandos, das nossas dores, da nossa falta de vibração positiva, que faz com que tudo isso aconteça. Quando nós aprendermos a lição e equilibrarmos o nosso sentimento, coisas positivas serão emanadas, sentimentos positivos serão emanados. A nossa psicosfera muda, essa doença se acaba. A estrutura de dor se acaba. A dor é educativa, não é punitiva. Ela transforma o ser humano em algo melhor, porque ele não consegue fazer isso de forma saudável. Nem sempre, desculpa. Nem sempre consegue fazer isso de forma salutar e calma e serena.
Às vezes é preciso um empurrão para que a gente dê aquele tropeção e ande um pouco. Não é assim que a nossa mãe nos faz? Não quero ir para a escola, mãe, não quero ir para a escola. Eu sei, fica registrado seu protesto, fica aí. Beijo, tia, depois você me pega. Tá? E pronto, e larga lá. Depois a gente começa a gostar da escola. Chega um dia que a gente quer ir para a escola. Eu não sei, isso nunca aconteceu comigo, né? Eu nunca quis ir para a escola. Mas eu tenho filhas e as filhas às vezes gostam de ir para a escola, né? Então, olha nosso movimento. Olha onde nós chegamos. E aí eu queria deixar com vocês, para a nossa reflexão, eu vou já encerrar, mas tem algumas palavrinhas, uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É de um espírito protetor, né? Ele deu essa mensagem na cidade de Bordeaux, em 1863. É um bastante longa, mas eu gosto muito do pedaço. Como é que eu tenho que viver nesse mundo, então, Assis? Eu tenho que deixar de lado toda a materialidade, me ligar à espiritualidade, viver de luz, viver respirando o prana que emana do universo, não dar mole para o meu vizinho, me concentrar na minha plenitude? Não. Olha que esse espírito fala: vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, as frivolidades mesmas do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Tá certo? É isso. O sentido da nossa existência agora é viver de acordo com a humanidade, mas sacrificando as coisas que vão nos fazer mal. Nesse momento agora, nós percebemos, por conta do espiritismo, ou da religiosidade que abraçamos, ou da religião que abraçamos, que existe um outro sentido de vida, que as conquistas materiais não irão nos satisfazer, que a gente tem que buscar as conquistas espirituais. Mas eu não alcançarei as conquistas espirituais se negligenciar as necessidades materiais. Eu vou deixar de comer, eu vou deixar de me vestir, eu vou deixar de me alimentar, desculpa, da higiene pessoal, eu vou abandonar a convivência com os meus amigos, né, que não andam corretamente como eu gostaria que... Não, eu vou fazer tudo isso, porque eles andam comigo. Eu sou cheio de defeitos. Eu, então, tem bastante. Se eu fosse listar aqui, o Ivaí tinha que deixar mais 3 horas. E ele tem que corta, aí pelo menos um terço dos meus defeitos seriam colocados aqui. Você imagine, a minha esposa vive comigo, os meus filhos vivem comigo, os meus amigos vivem comigo, e eu não quero conviver com eles? É claro. Agora, quando eu começo a andar e mostrar, através do exemplo, a causa que eu abracei, que é a causa espírita, a causa que eu abracei, que é a causa de conexão com Deus, eu não preciso falar nada, eu não preciso pregar em momento nenhum, eu não preciso louvar, eu não preciso ouvir um amém, eu escutei um amém, não preciso, porque eles vão perceber a minha conduta e vão me convidar para o momento adequado. Só vão me convidar para aquilo que eles acham que eu vou gostar. E vão compartilhar comigo coisas boas que eles também começam a acreditar. Então, sabe, entenderam? Vivei com os homens de vossa época, um carregando o outro, um levando o outro. Eu tenho certas potencialidades que conduzem o meu amigo, minha esposa, meus filhos e meus parentes. E eles têm outras potencialidades que me conduzem também. Então, em um momento da nossa vida eu sou conduzido, o outro eu começo a conduzir. Na mesma coisa com a família. Em momentos da minha vida eu educo, mas em outros momentos eu sou educado. Eu sou educado pela minha filha, pela minha esposa, pela minha sogra. Eu devia educar mais minha sogra, né? A sogra também não é tão educada assim, não. Acho que sogra de ninguém, né? Mas a gente vai se educando. Nesse processo de educação, a gente vai crescendo. E crescendo sem perceber que está crescendo. A gente se olhar para trás e o que nós somos agora, a gente vai ver o quanto a gente é extraordinário e como a estrutura da nossa vida mudou. Enquanto espírita, eu vi a Deusa contando, eu vou deixar esse caso com vocês, eu quero repetir, porque eu gostei muito. Ela estava falando de uma amiga, agora me fugiu, né? E contou aqui, na palestra aí na casa, que ela disse assim, tinha uma amiga que era ela, amigo, companheira, ou estudiosa lá, agora eu não me lembro, que ela fazia faxina nas casas. E ela eu fazia uma faxina meia boca, fazia aquela limpezinha assim para as pessoas só perceberem e tal. Mas depois que eu entendi o espiritismo, comecei a estudar,
Isso acabou comigo, porque eu não tenho mais coragem de fazer isso. Eu não tenho mais coragem de trapacear, porque eu tomei consciência da vida. Eu tomei consciência de que isso é errado. Por mais que eu quisesse, estivesse cansada, não dá mais para fazer. E a gente faz isso na vida, a gente faz isso na nossa história, nós já fazemos isso também. Então, que a gente possa perceber o quão importante é viver. Viver é existir e colaborar com o universo e o cosmos. O quão importante é viver bem, colaborar de forma positiva com o universo e com o cosmos. Se a gente fizer dessa forma, se a gente fizer dessa maneira, tudo que está à nossa volta tende a se melhorar, tende a crescer. E a gente vai sair do subsolo em que a gente se encontra. Que a gente possa despertar para isso. Que a gente possa despertar para essa possibilidade de encontrar luz fora desse subsolo em que a gente está. Que nós possamos ser vasos transparentes para que a vontade de Deus passe por nós. Eu gosto de dizer assim que é janela suja, né? A janela opaca, cheia de sujeira. O raio de sol não penetra. E quando penetra, faz fraquinho. Mas depois que você limpa e ela fica limpinha, brilhando, o raio de sol passa direto e ele vem com aquela potência para dentro de nossa casa. Que a gente possa ser essa janela de Deus e de Cristo. Vamos nos limpando para que essa ideia de Jesus possa transparecer, transportar ou transpassar por nós e trazer uma luminosidade para aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus possa nos abençoar e nos iluminar, nos dando perseverança em todas as dificuldades e nos trazendo lucidez em todas as armadilhas que a vida nos coloca. Que nós possamos olhar para o mundo de forma mais positiva e entender que tudo o que está acontecendo está sob controle do mundo espiritual superior. Nada está fora da reguinha que traçaram para a nossa evolução. E que esse momento faz parte do nosso processo reencarnatório. E que as dores que nos visitam são consequências do passado. Aprendamos a lição e as dores cessam. Que a gente possa entender que aquele princípio inteligente não tem como voltar mais. Ele precisa ir para frente, né? Que ele precisa chegar até Deus. E que a gente possa, na tarde ou na noite que estivermos vendo esse vídeo, que a gente possa entender o quão é importante a família, o quão é importante essa célula da sociedade. Se nós mudarmos, nos modificarmos na nossa família, mudarmos a nossa família, a gente muda a sociedade. Entenderam o sentido da vida? Mudar a nossa estrutura e a nossa célula social, que é a família, e nós mudamos a sociedade, colaborando com o universo e com o cosmos, sendo a extensão do braço de Deus aqui na Terra. Nós já estamos aqui num horário bem apertado. Eu vou fazer a nossa prece para que a gente possa refletir bastante sobre o que foi dito, principalmente eu. Eu gosto muito de ouvir o que eu falo. Às vezes eu não dou muita atenção, não, mas eu sou aqueles velhos que falam sozinhos, sabe? Quando tá mexendo com alguma coisa, eu gosto de falar sozinho para mim mesmo. Principalmente quando eu tenho uma dúvida, eu vou lá para o meu quintal, tenho um quintalzinho aqui em casa, mexo na planta, eu conserto um banco, mexo com algumas coisas e tudo, né? E aí até minha esposa fica me cobrando. Tinha um banquinho que eu tinha que resolver, uma historinha, e ela assim, eu falei, eu vou fazer, Cíntia, pode deixar. Mas ela fica me lembrando de 6 em 6 meses. Eu disse que ia fazer. Aí eu vou lá, faço, arrumo, conserto, e ali eu converso comigo mesmo. Às vezes mentalmente, às vezes verbalmente. Quando eu estou mexendo no carro, então, aí parece um maluco. Às vezes eu falo com o carro, né? Mas isso organiza o meu pensamento e organiza a minha vida. Que a gente possa falar com a nossa consciência, falar com a nossa essência, que a gente possa trocar ideia com o que nós realmente somos. Vamos orar então? Agradecidos, Senhor, estamos por esse momento, agradecidos por tudo que recebemos aqui, agradecidos pela dificuldade, pelo ônibus lotado, que é a oportunidade de sermos pacientes e perseverantes, agradecidos pela dor que às vezes nos incomoda e nos mostra o quanto nós precisamos melhorar, agradecidos pelos momentos felizes que nos proporciona para que possamos saber aonde podemos chegar, qual é o potencial que nós temos e o que espera o nosso futuro. Agradecido, Senhor,
pelas coisas boas que vêm dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, pelas preces que nos são dirigidas, pelo amor que nos são confiados, por tudo aquilo que acontece à nossa volta. Nós possamos fazer jus a toda essa confiança, a toda essa sabedoria, a toda essa paz que o Senhor nos dá. Nós possamos perceber a tua mão nos guiando a todo instante. Que nós possamos perceber o teu amor nos acalentando a todo instante. E que a tua paz, Senhor, se expanda e se estenda além da nossa casa e que vá para os nossos amigos, vizinhos e confrades, espíritas ou não, amigos ou não. Obrigado por tudo, que a tua paz esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e vocês possam levar isso para casa. Graças a Deus.